Você já parou para pensar o que aconteceria a nós e a esse mundo que está mal, se nós realmente acreditássemos em Deus? Já pensou se os cristãos acreditassem, crescem de verdade em Deus? O que ia acontecer com a nossa vida, o que ia acontecer com esse mundo? Não é estranho pensar que quando a gente ora... Bom, tem alguns crentes que nunca nem oram por ninguém. Mas por quê? Falta de fé. Porque nenhuma pessoa pode fazer nada, nenhum de nós pode fazer nada, a gente não é capaz de fazer nada. A gente só faz em nome de Jesus. E alguns crentes nem têm coragem de orar por ninguém. Está faltando fé, eu espero que Deus ative essa fé em cada um de nós. Mas imagina que a gente ora com mais fé por uma dor de cabeça do que por um câncer. Te falo, isso é verdade. Se eu vou orar para uma pessoa que está com dor de cabeça, eu tenho muita confiança. Confiança, a palavra bíblica é fé. Né? Porque muitas vezes eu já orei por pessoas com dor de cabeça e foram curadas. Mas quando eu vou orar para uma pessoa que tem câncer, posso te falar, a minha fé já não é igual. A minha confiança já não é a mesma. Né? Fé é uma palavra grega que é pistis, e quer dizer confiança, certeza. Por que eu não oro com a mesma certeza, com a mesma confiança? Porque a gente sabe que às vezes uma dor de cabeça cura com uma dipirona e um câncer não, né? Então é o intelecto que está funcionando, não é a fé que está funcionando. Então para pensar, se você e eu, se nós realmente acreditássemos que as palavras de Deus são verdadeiras e se cumprem. Já pensou? Já pensou o que seria desse mundo? O que seria da nossa casa? Amém? A fé é o motor do sobrenatural. Né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza do invisível. É a certeza do que não chegou ainda. A fé é improvável. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pela palavra de Deus. A gente não consegue fé em nenhum dicionário, em nenhuma enciclopédia. Você não consegue fé em nenhuma faculdade. Você só vai conseguir fé na palavra. E será que é porque a gente lê pouco também, que a gente tem pouca fé? Provavelmente. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor. Vamos ver 4 lições do Senhor Jesus para nós. 4 lições de Jesus. Lucas 17. Lucas 17, a partir do verso 11 até o 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Por que Jesus falou: vão e se mostrem ao sacerdote? Porque está escrito no ensinamento do Senhor lá em Levítico, que quando algum homem tivesse lepra, e ele fosse curado, se a sua lepra secasse e a pele ficasse branca e não mais em carne viva, ele devia ir e mostrar-se ao sacerdote. E o sacerdote iria liberá-lo, porque eles tinham como se fosse uma quarentena muito séria que Deus determinou para impedir que a enfermidade contaminasse as outras pessoas. Então, quando alguém era curado, não era para ir no posto de saúde, nem na Anvisa, eles não tinham isso, eles iam até o sacerdote averiguava se estava mesmo curado e ele estava liberado para o convívio social. E eles de longe falaram: Mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Eles
não pediram nada, claro, Jesus sabia o que eles precisavam. E Jesus falou, vão e mostrem-se aos sacerdotes. O que queria dizer isso? Podem já mostrar para o sacerdote. Indo eles, estavam no caminho, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Eles estavam à distância. Quando você vê pessoas à distância, mesmo que você enxergue bem, se são mais de 4 ou 5, você vê, é um grupo, né? Tem um grupo lá. Eram 10. Jesus sabia muito bem que eram 10, né? Quando um voltou, ele falou, não eram 10 os que foram limpos? E só um voltou, cadê os outros 9? E ainda estrangeiro, né? Como é que Jesus sabia que ele era samaritano? Você sabe que os samaritanos não se davam com judeus, porque desde a época que os assírios invadiram Israel, eles dominaram aquela região norte, e eles obrigaram as mulheres a se casarem com eles, então passou a ser uma raça misturada, né? Os judeus com os assírios, e os próprios judeus depois rejeitavam os samaritanos, da região da Samaria, onde aconteceu isso. Isso é história, é histórico, né? Mas o fato é que Jesus fala só um voltou, e ainda é estrangeiro, cadê os outros 9? Mas o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus Cristo falou para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E eu fui me lembrando, que Jesus muitas vezes usa essa mesma frase, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E quando a gente pensa em salvação, o que você entende por salvação? A gente não pensa em vida eterna? Não é? Salvação. Jesus salva, liberta, cura. Salva, a gente pensa em salvação, vida eterna. Mas aqui Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. E ele fala outras vezes, a gente vai examinar mais 3. Então, para falar a verdade, dessa vez eu recorri ao grego. Eu fui mesmo lá no grego, fui lá na Bíblia grega, no dicionário grego. E essa palavra, salvar, esse verbo salvar, é o sozo no grego. Sozo é o que Jesus empregou aqui. E tem vários sentidos. Isso então no dicionário grego, e quando você vai estudar, você vê várias vezes que essa palavra foi empregada em contextos diferentes. Isso eu fui examinar um a um. Sozo quer dizer salvar, libertar, preservar, curar, livrar de dano. Tudo isso é sozo. Então, quando Jesus fala para ele, vai, a tua fé no caso, te curou, ou te libertou, te livrou de dano. Tem passagens na escritura do Novo Testamento grego, que sozo é salvação mesmo, de vida eterna. Tem vezes que é libertação, cura, livrar de dano. Amém? Então Jesus disse, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, a tua fé te livrou, foi a tua fé. Amém? Quem que está com Jesus sempre? Os discípulos. Amém, nós também. Mas Jesus está ensinando os discípulos o valor e a importância da fé. O que curou aquele leproso, que foi o único que veio agradecer, foi a fé. Agora,
Você sabia que a fé é demonstrada, a fé se expressa? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente consegue ver se a pessoa tem fé? Só de olhar pela roupa, pela aparência, dá para saber se tem fé? Não, né? Você consegue ver se ele está zangado, se ele está triste, se ele está alegre, mas saber se tem fé? Agora a gente vai ver nessas situações que a fé, ela se expressa. Qual foi a expressão da fé desse homem, desse samaritano? O que ele fez que mostrou que ele tinha fé e que Jesus falou, olha, a tua fé te curou? O que ele fez? Ele foi o único que voltou. A Bíblia não fala quanto tempo eles já tinham andado, quanto tempo eles estavam indo. Jesus estava indo para Jerusalém, e ele passou por Samaria e Galiléia, eles ainda estão longe de Jerusalém. Aqueles leprosos estavam ali, e Jesus fala, vá até o sacerdote. Então eles foram para Jerusalém também. Não sabemos quanto tempo ele andou, mas quando ele viu que ele tinha sido curado, o único que voltou, a gente não sabe quanto ele voltou no caminho. Amém? Mas qual foi a atitude de fé dele? Você consegue imaginar? Você está com mais 9. Quando a gente está com turma, geralmente os humanos seguem a turma. O humano é meio igual ao rebanho. Segue a turma, não é? Ei, rapaz, eu fui curado. E você, como é que você está? Eu não tenho mais nada, olha. Meu Deus, bem que ele falou que era para ir até o sacerdote, eu não tenho mais nada. Eu vou voltar para agradecer, eu vou voltar. E você? Não, imagina, você é bobo, o que é isso, cara? Não, mas não é possível. E você? E você? E você? Ninguém vai voltar? Você é bobo, rapaz, já estamos até aqui, vamos lá e a gente faz o que tem que fazer logo. Não, mas não é possível, eu vou ter que voltar lá para agradecer ele. Será que foi fácil? 1 contra 9? Mas isso não é um ato de fé? Não mostra alguma coisa diferente no coração dele? A gente vai ver que toda vez que alguém fez algo diferente, Jesus falou, esse tem fé. Saiu do rebanho, saiu da multidão. E ele voltou, e só que tem uma coisa, diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, ele voltou berrando, glória a Deus, aleluia. Já pensou Jesus com os discípulos, de repente vendo alguém que vem que nem um louco, berrando, pulando, glorificando a Deus? Não é? Imagina essa cena. Voltou glorificando em alta voz. E quando ele finalmente chega até Jesus, antes que alguém falasse uma coisa, ele se joga aos pés de Jesus e começa a adorar, começa a agradecer, começa a louvar, rosto em terra. Fé faz a diferença. Quando você sabe que você precisa de uma grande bênção de Deus e você tem fé, você esquece um pouco o protocolo, esquece um pouco as formalidades. Tua fé te salvou, filho, tua fé te curou. Amém? Glorificou a Deus, reconheceu que foi Deus. Alguém aqui já teve uma cura maravilhosa por um bom médico? Uma cirurgia difícil, um tratamento, alguma coisa que nenhum médico conseguia dar o diagnóstico, que você finalmente foi naquele e ele acertou, e você ficou tão feliz, que depois você conta para os seus amigos a respeito daquele médico. Não é comum a gente fazer isso? Olha, eu posso te indicar, eu tinha uma situação parecida com a sua, eu posso te indicar um médico que é muito bom, ele resolveu o meu problema. Olha, esse cirurgião é muito bom, ele é caro, mas resolve. Quem já não fez isso? Ou quando você conhece um grande engenheiro, ou um grande profissional em alguma área, você recomenda com toda a alegria, não é? Amém, irmãos? A gente faz isso. Agora, quantas vezes você já foi falar para alguém de alguma maravilha que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida, na sua família? Ah, mas também, né? Eu vou falar para quem não acredita, vão pensar que eu sou louco. Isso não é comum, isso não se faz. E a gente fica cheio de pudores, cheio de... Mas quem tem fé, glorifica a Deus. Agradece a Deus, se for preciso em alta voz, e fala para quem crê e para quem não crê.
porque foi Deus que fez, foi Ele que agiu, Ele que me salvou, Ele que me libertou, foi Ele que me curou, foi Ele que mudou meu casamento, foi Ele que mudou a minha família, Ele mudou a minha história, é Jesus, foi Jesus. E se alguém não conhece, não entende, ou vai achar que você é louco, ou pelo menos ele vai sair, como a gente diz, com a pulga atrás da orelha. Ele tem alguma coisa que eu não tenho. Amém? A tua fé te curou. Ele teve uma atitude diferente dos outros 9. Vamos para Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A gente vai ver outra pessoa que se encontrou com Jesus e teve uma atitude de fé. Marcos 5. Às vezes eu tenho vindo aqui na igreja e tenho pedido, olha, se alguém tem algum testemunho, para a glória de Deus, compartilha, porque isso edifica a nossa fé. E exalta o nome dEle, que tudo é dEle, por Ele e para Ele. E quantas vezes as pessoas têm vergonha, e depois que acaba o culto, ou quando me encontra depois do culto, ou quando me encontra lá fora, fala, olha, eu preciso te contar, sabe o que aconteceu comigo? Fala, que bênção, irmão. Só que você devia dar glória a Ele, né? Foi Ele que fez, dá glória a Ele. Conta o que Ele fez. Vamos fazer como esse leproso, irmão. Quanto mais as pessoas ouvirem que Jesus continua vivo, eles vão acreditar que Jesus está vivo. Aqui em Marcos capítulo 5, no versículo 12, Marcos 5, não é 12, perdão, Marcos 5, 25, 5, 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando Jesus falou para aquele leproso, a tua fé te salvou, ou tua fé te libertou, te curou, os outros 9 também tinham sido, né? Porque Jesus falou, mas não foram 10 os limpos, cadê os outros 9? Mas sabe, irmãos, muitas vezes quando a gente recebe uma bênção de Deus, muitas vezes eu já tenho visto isso, no mundo cristão e no mundo secular. Muitas vezes quando a pessoa recebe a bênção de Deus, se ela não tem fé mesmo, volta ao problema. Porque se é demônio, o demônio vai dar uma voltinha, volta e de novo. Se a consequência era a consequência de pecado, ele não tem um temor a Deus, não tem uma fé, ele volta a pecar. Muitas vezes Jesus falou, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Então, às vezes a pessoa é curada, é liberta, é abençoada. Quantas vezes eu já vi crente que foi liberto, depois de 2 anos estava pior. Mas eu vi a libertação. Ele viu, ele deu testemunho. Meio pífio. Mas quando a pessoa não tem fé realmente, o problema volta. E Jesus fala para aquele leproso, a tua fé te libertou. Aí deixa uma interrogação para nós dos outros 9.
A cura momentânea eles tiveram, mas será que eles foram libertos? Não é? Para essa mulher, Jesus fala: filha, tua fé te salvou. Sozo, libertou, curou. Vá em paz e seja curada desse mal. Seja curada desse teu mal. Aparentemente ela já tinha sido curada, mas ele falou: tua fé te curou, vá em paz, seja curada desse teu mal. Leva a sua cura. Vá em paz, porque você tem fé. Você vai preservar a tua integridade. Ela teve uma expressão de fé? A gente pode ver alguma manifestação de fé na vida dela? Ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela nunca tinha andado com Ele. Ela nunca tinha escutado Jesus pregando. Ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela pensava assim: se eu for até Ele, e se eu pelo menos tocar na veste dEle, eu vou ser curada. Está vendo aí uma expressão de fé? Irmão, a fé nunca é fácil, porque fé é sobrenatural. O fácil é o que é razão, o que é razoável. Se eu vou no médico, por melhor que ele seja, a única dificuldade que eu vou ter é pagar a consulta, porque geralmente quanto melhor, mais caro. A dificuldade é essa, mas não precisa de fé, precisa só de dinheiro, não é? Agora, quando fala de fé, fé não é fácil, irmão. Nunca é fácil, porque fé é o que vai além do que é natural. Para essa mulher, que ela falou: se eu somente tocar nele, eu vou ser curada, só de ouvir falar, não foi fácil. Sair de casa, fraca, doente, com uma hemorragia, enfrentar uma multidão, não foi fácil. Jesus viu a fé dela. Tua fé te curou, filha. Vai e seja livre desse teu mal. Vocês podem ver como a fé, ela se expressa? Quando você encontra uma pessoa que tem fé, você fica impactado, você fica contagiado no bom sentido. Essa pessoa tem fé. Ele fala como tem fé, ele age como quem tem fé, ele ora como quem tem fé. É diferente, não é? Essa mulher tinha fé. Filha, tua fé te salvou. Segunda vez. E os discípulos olhando um para o outro, né? Imagina. Jesus está ensinando os discípulos. Vamos pegar a terceira situação, que Jesus fala a mesma coisa. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Até os 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, de novo, Jesus, vai, a tua fé te salvou. Filho, você tem um ingrediente que eu precisava para poder fazer essa receita na sua vida. Já tentou fazer alguma receita que falta aquele ingrediente-chave? Ainda ontem ou anteontem eu estava aqui na cidade, já tinha ido no supermercado, já tinha comprado o que era para comprar, para fazer uma receita que a minha esposa ia fazer, e ela me ligou e falou: vai precisar voltar no supermercado, que está faltando esse ingrediente. Sabe aquele ingrediente-chave que sem ele você não faz a receita? Tem alguns até que dá para dar um jeito, né? Mas tem uns que não tem jeito, sem aquele ingrediente não sai a receita. E ela falou: você vai ter que voltar. E eu voltei lá por causa de um ingrediente que tinha faltado. Mas quando Jesus encontra na sua vida
o único ingrediente que é necessário para que ele opere: fé. Ele age. Filho, tua fé te salvou. Aleluia. Tem bom ânimo. Irmãos, qual foi a manifestação de fé desse cego? Ele fez alguma coisa que foi difícil? Ele fez alguma coisa que vai contra a correnteza para mostrar que ele tinha fé? Fez. Ele estava lá no lugarzinho dele, não podia andar, claro, cego, não tinha como ir até, mas ele ouviu que era Jesus, ele ouviu, talvez a multidão, talvez a voz de Jesus, e quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a berrar. O que ele falava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aí o que aconteceu? O que diz a Bíblia? Ele começou a gritar e muitos o repreendiam. Não um ou dois, muitos o repreendiam. Muita gente chegou para ele e falou: quieto, para de gritar, fica quieto, para de escândalo, não incomoda o mestre. Muitos o repreendiam para que se calasse. Fica quieto, rapaz, fica quieto, cego. Mas ele, o que ele fez? Ele clamava cada vez mais. Quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele berrava: filho de Davi, estou aqui, socorro, misericórdia. Fé. Jesus parou e mandou chamá-lo. Aí aparece um monte de gente boazinha, né? Talvez aqueles lá que estavam dando tapa na orelha dele: fica quieto, rapaz. Agora eles vinham lá: tem bom ânimo, o mestre está chamando você, vem, o mestre está te chamando. Agora aparece um monte de gente boazinha, né? O mestre está te chamando. E sabe mais uma manifestação de fé dele? Lançou a sua capa. A única coisa que ele tinha provavelmente era a capa. Naquele tempo a capa era muito importante, você sabe. Quando o apóstolo Paulo esqueceu a capa dele em Troade, numa cidade, ele escreve uma carta para o Timóteo e fala: olha, se der, traz a minha capa. Ficou lá em Troade. Não tinha muita loja de departamento, não, para você ir comprar uma capa. Então aquela capa protegia do sol, da poeira, da chuva, do frio, do vento, né? A capa. O cego, quando viu que Jesus deu atenção para ele, lançou a capa. Eu não vou mais precisar dessa capa. Eu não vou mais ficar sentado aqui mendigando. Eu tenho certeza, ele me ouviu, eu vou até ele. Nem preciso mais da minha capa. Você pode ver atitudes de fé na vida dele? E quando ele chega, Jesus fala: vai. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e passou a seguir Jesus. O que eu e você precisamos para receber algo de Jesus? Fé. Amém? O apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta: irmãos, eu estou repetindo as mesmas coisas que vocês já sabem, mas são necessárias. Eu creio que eu estou repetindo muito essa questão da fé, mas ela é necessária para que você saia do natural para o sobrenatural. E vamos ver mais uma, a última que eu peguei, só peguei 4. Lucas 7, que Jesus fala a mesma coisa. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela levou um vaso caro com um perfume caríssimo. Ela foi na casa do fariseu, casa chique, casa cheia de regras, só entrava convidado. A mulher era uma pecadora da cidade, todo mundo sabia que ela era pecadora, só podia entrar com convite, ainda mais que o mestre estava lá naquele dia. Ela entrou.
E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. A quem muito se perdoa, muito ama. Eu posso falar isso como verdade mesmo, tão grande, porque depois que o Senhor Jesus me livrou da morte e me deu uma vida abençoada, eu passei a amá-lo mais, passei a respeitar mais, passei a confiar mais, eu passei a querer agradá-lo mais. Quando você é muito perdoado, quando você é muito abençoado, você ama mais. E essa mulher, ela expressou a sua fé, porque Jesus falou: tua fé te salvou de novo. Tua fé, vai em paz, porque ela não tinha paz, né? Ela era uma pecadora. Jesus falou: os teus muitos pecados te são perdoados agora. Ela era uma pecadora e a cidade inteira sabia. Você está perdoada. Vai em paz, tua fé te salvou. Qual foi a expressão da fé dela, irmão? Ela soube que Jesus tinha entrado naquela casa, era a casa mais difícil para ela entrar. Ela podia ter ido até Jesus quando ele estava com os discípulos ali na campina, quando ele estava ali na casa da sogra de Pedro, quando ele estava ali no caminho, ela podia ter ido, mas ela foi justamente na casa do fariseu, no jantar. Ela entrou, sem ser convidada. E ela escandalizou todo mundo, não é? Porque ela começou a chorar e lavar os pés dele com as lágrimas, enxugar com seu cabelo, e começou a ungir com aquele perfume caríssimo os pés dele, sem se importar com ninguém. Ela expressou amor, fé a Jesus. Sabe que eu acho que a gente precisa ser uma geração mais... O Mike Shea fala uma expressão, o apóstolo Mike Shea, a adoração extravagante. Uma geração de adoradores extravagantes. Extravagante no sentido seguinte: não é de você ter que vir aqui descalço e comendo gafanhoto. Não é isso. Adorador extravagante é aquele que não tem vergonha de expressar sua fé e seu amor a Jesus Cristo. Amém? Não tem vergonha de expressar o seu amor a Jesus, sua gratidão a Ele. Esse mundo está seco, esse mundo está seco. As pessoas não acreditam nem na própria sombra mais. E a gente acredita em Jesus Cristo. Uma geração extravagante. E Jesus viu a fé dela e falou: olha, vai em paz, filha, a tua fé te salvou. E a gente já viu 4 passagens, a gente não precisa ver mais uma, né? Tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te libertou, tua fé te preservou.
Amém? Como é que a fé vem? Vem por isso aqui, por essa palavra que a gente está pregando aqui. É isso. A Bíblia fala que uma ocasião 4 homens trouxeram. Oi? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus. Uma ocasião 4 homens trouxeram o amigo deles, paralítico, numa cama. Eles enfrentaram uma multidão, de novo, fé quando você rompe o que é natural. Eles enfrentaram uma multidão, arranjaram um jeito de abrir um buraco no teto da casa, desceram o leito e puseram o paralítico na frente de Jesus, porque não era fácil chegar até Jesus, tinha sempre uma multidão, né? E diz a palavra do Senhor que Jesus, vendo-lhes a fé, como é que Jesus viu a fé? Porque eles agiram como quem tem fé. Eles enfrentaram a multidão, subiram no telhado, abriram um espaço, desceram. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: filho, teus pecados são perdoados. Ele viu a fé deles, viu a fé dos 4, mais do 1, dos 5. Porque se o homem da maca não tivesse fé, ele falava: não, vamos me levar até lá, imagina, que loucura, nem vai dar, nem adianta, deixa assim. Vai ver que Deus quer que eu fique assim. Ei, Deus quer que você fique bem, irmão. Jesus veio para libertar os cativos, curar, dar vista, abençoar a vida em abundância. Quantas vezes a gente tem pouca fé e fala: acho que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa. Ele enviou o seu Filho para curar a gente, para abençoar, para libertar, para trazer paz. Essa é a vontade de Deus. E Jesus viu a fé dos 4, viu a fé do paralítico e falou: filho, teus pecados são perdoados. Muitas vezes enfermidades são consequência de pecado. Muitas vezes a sua família destruída é consequência de pecado. Muitas vezes a sua depressão é consequência de pecado. Muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. Então aquele homem, o problema dele era pecado. Jesus falou: teus pecados são perdoados, filho. E aí quando começaram a falar como sempre: mas quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus fala: para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados, levanta, anda e vai para sua casa. Jesus falou: o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados de alguém ou curar uma paralisia? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, levanta e anda. Porque para a gente, dá a impressão que a coisa mais difícil, não é? É curar uma paralisia, ou uma cegueira, ou um câncer. A coisa mais difícil é libertar dos pecados, é perdoar os pecados. E Jesus perdoa os nossos pecados, irmãos, se a gente se arrepender. Você pode sair daqui limpo hoje, limpo. Se você se arrepender, pedir perdão ao Senhor, se propor a sair daqui, viver uma vida reta, uma vida santa, se acertar com quem você tem que se acertar, Ele perdoa os seus pecados e sai daqui limpo, leve e solto. E ainda pode receber um bônus da cura. É bônus. O mais importante é o perdão dos pecados. Amém? Ele é o mesmo hoje e eternamente. Ele está aqui hoje. A palavra que foi pregada é a palavra dele. E a gente vai orar em nome dele. E você vai receber a sua bênção. Se você tiver fé. Amém? Fala para o teu irmão: Jesus te ama, irmão. Isso não é chavão evangélico. Não é chavão evangélico. Jesus te ama. Ele quer que você deite e durma em paz. Ele te ama. Aleluia. Deus te abençoe, que essa palavra traga uma semente de fé no seu coração, que é sobre isso que a gente vai orar aqui agora. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Celebra a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.